Mateus capítulo 1, o que está dentro e o que está fora, o que nasce dentro e o que vem de fora, o que me cerca e o que me toma. Queria que você pensasse nessas diferenças, o que está ao meu redor e o que me tomou por dentro. O que me aperta por fora e o que existe aqui. O que tenta me comandar ao meu redor e o que me comanda de dentro para fora. Pense nessas coisas. Mateus capítulo 1, versículo número 21, diz assim: Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que está dentro e o que está fora. Acho que essa é uma guerra que envolve nossa fé, a maneira que expressamos nossa espiritualidade, nossas batalhas diárias, nossas expectativas da vida. Se você parar para pensar, essa dicotomia entre o que está dentro e o que está fora, nos acompanha sempre. A nossa fé, ela vive na batalha desses dois ambientes, coração e entorno. Estamos falando aqui de quase 700 anos antes de Cristo. Isaías profetiza ao rei dizendo que o sinal para a transformação daquela nação, e até mesmo da opressão que viria dos assírios, bom, isso tudo é história, a gente não tem tempo aqui, mas haveria um sinal de que Deus ia libertar o seu povo, e o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Quando José tem um sonho e ouve essa frase no seu sonho, eu tenho certeza que a primeira coisa que veio na cabeça dele é esse texto de Isaías. Era uma promessa que ficou naqueles dias, de que o nascimento de um menino seria o sinal. Para muita gente, quando Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetiza isso, quando ele fala isso, talvez eles esperassem que o filho do rei, filho de Acás, seria o menino que nasceria e seria o próximo rei que livraria Israel. Ou que pensassem que se não fosse o filho, seria o neto, e que alguém da linhagem de Davi nasceria, e aquele menino seria a esperança do rei que traria um novo governo para Israel, que mudaria a história de Israel, porque afinal de contas, o que está fora interfere na vida. Quem é que vai governar? A justiça que virá? Se ele vai ser um rei que vai andar nos caminhos de Deus ou não? Porque essas coisas que estão fora podem promover tanto liberdade quanto escravidão. Essas coisas que eu espero do outro, do rei, da dinastia, essas coisas que eu olho e fico pensando, é isso daqui que pode mudar a nossa história, está no foco da nossa fé e nós estamos esperando por isso. Acho que nos dias de Jesus, pensando aqui nos intérpretes das Escrituras, que eram os fariseus e os escribas, que nós falamos muito sobre eles no meu caro amigo, na série de Lucas, nenhum deles teria feito uma interpretação do texto de Isaías, dizendo, daqui a pouco vai nascer da barriga de uma virgem que nunca teve relações sexuais, o menino que vai nos libertar. É o nome de Deus como a salvação, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus com a gente. Não é apenas um rei que viria. Jesus, quando aparece, aliás, Ele foi morto, foi crucificado, muita gente compreendeu que ali estava Deus entre os homens, mas a grande maioria não compreendeu assim. Ele era o grande sinal
da grande libertação do povo. Veja, na época em que Isaías falou essa palavra, eles enfrentavam já os indícios de uma oposição dos assírios, que foi um grande império e que dominou Israel. Mas depois dele vieram os babilônicos, que também suplantaram o exército de Judá. Depois vieram os gregos e agora eram os romanos. O que estava fora mudou de mãos, sabe? O império que se sucedia mudou de mãos, dos persas para os medos, da Babilônia para os persas, dos persas para os medos. Antes tinham sido os assírios, depois vieram os gregos, agora eram os romanos. Esse povo judeu esperava que esse nascimento desse menino e desse rei, isso lá no tempo de Isaías, não achavam que seria Jesus, mas de qualquer maneira, fosse quem fosse, nos libertaria dessa opressão externa. Lembra do começo, o que está dentro e o que está fora. Nos livre dos assírios, dos babilônicos, dos medos, dos persas, dos gregos, agora dos romanos. Quando é que isso acaba? O que está dentro e o que está fora. Vamos pensar no José e na Maria como dois jovens. Ela tem uma visão de um anjo e ele tem um sonho. Nós sabemos que grande parte da casta religiosa de liderança não andava diretamente como nós imaginávamos na fé, ou que deveria ser pelo menos. Eles batiam de frente com Jesus, eles rejeitaram Jesus, eles se opuseram a Jesus, eles levantavam palavras e acusações contra Jesus, eles perseguiram Jesus, eles mataram Jesus. Eu fico imaginando se a fé e a compreensão de Deus, do José e da Maria, dependesse do que estava fora. Se a maneira como José e Maria interpretaram tanto o sonho quanto o anjo, dependesse da interpretação de sacerdotes, saduceus, fariseus, escribas, já pensou? Se esses caras que se opuseram a Cristo fossem os mentores de José e Maria para dizer: ele é o Filho de Deus, vai nascer de você e você está virgem. Mas a tradução da Septuaginta é que é uma virgem. E foi o que aconteceu com Maria, era isso mesmo. Era um milagre, era algo inesperado. Mas se ela dependesse da interpretação do que os líderes religiosos mais proeminentes na época tinham, eles não acreditariam nisso. O José largaria Maria, a história seria outra. Mas é interessante que, apesar de toda a conturbação semi-caótica da religião daquela época, estar no entorno dos dois, dentro deles as conclusões foram pessoais. Interessante isso. O quanto da nossa fé e da nossa relação com Deus, de verdade está dependente do fato de que nós somos devotados a Deus. Eu estou aqui pregando, trazendo a minha perspectiva do que eu li. Obviamente que eu espero que você seja abençoado e nós estamos aqui como igreja. Mas eu sou um fator externo para você. Eu espero que você leia o Evangelho, ore, e isso torne o meu trabalho cada dia mais difícil, porque eu venho aqui ler um texto e falar de uma coisa que você também lê, e você também estuda, e acho que cada dia tem que ser mais difícil eu vir aqui. E se eu falar qualquer bobeira, você vai dizer: opa, Zé, eu também li esse texto, e li aquele outro, não é bem isso que você falou. A jornada de José e de Maria com o Senhor era realmente sincera e verdadeira. Porque principais sacerdotes, chefes de sinagoga em sua maioria, e os escribas, não criam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, ou o Emanuel, o Deus conosco. Ainda bem que José e a Maria não dependiam deles. O que estava fora não mudou o que eles criam dentro. Você pode ligar a sua TV ou a sua rádio e dizer: meu Deus do céu, mas em nome de Deus se faz tanta besteira nesse dia, se prega tanta loucura, mas se ensina tanta asneira. Amém. Eu também estou aqui, devo falar, e falo de vez em quando algumas. Mas ainda bem que a sua relação com Deus não nasceu por minha causa e não está pendurada
apenas na minha retórica. Apesar de nos abençoarmos e de sermos muito felizes como comunidade. Porque a sua fé e a sua vida diante de Deus começa aí dentro. E ela precisa ser sincera e verdadeira. O Zé e a Maria eram assim. Mas aí, no meio do sonho, o que José ouve é: o nome dele vai ser O Senhor é a Salvação. Vai ser Emanuel, é Deus no nosso meio. Isso é uma coisa muito doida, porque pegar os escritos dos profetas e interpretar que seria Deus em carne, é uma coisa que só a revelação, só Jesus iluminando o nosso coração para a gente entender isso, porque isso não é uma coisa normal, ainda mais a mulher ficar grávida sem ter tido relações com o seu marido. Mas o incrível é que diz, é Deus no meio de vocês, e Ele vai salvar vocês. Yes! Os romanos, não, para, deixa eu acabar a frase. Deixa eu acabar a frase, não é os romanos. Ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. É disso que eu preciso ser salvo. O que está dentro e o que está fora. A fé do José e da Maria estava dentro. Relação verdadeira com o Senhor. A expectativa, obediência. Gente que dá ouvidos a Deus, apesar do entorno ser diferente. E em segundo lugar, apesar do Império Romano continuar sendo o Império Romano, a vinda de Cristo não mudou o Herodes, não trocou o César, e não substituiu Pilatos por um convertido. Mas a promessa é de que esse Deus salvaria o seu povo, não do que estava fora. Apesar de que um povo que tem alguma coisa diferente por dentro, pode até mudar as coisas por fora, pode. Mas ele não pendura a sua esperança de salvação no que está fora. Porque o que eu preciso ser livre é de mim, é do Zé. Eu sou o grande problema. O cara que me atrapalha é o que mora dentro da camiseta que eu estou usando. E o que mais se atrapalha é o que mora dentro da sua camisa e dentro do seu vestido, da sua calça. Porque todos nós nos sentimos escravizados em algum momento, oprimidos por algum tipo de situação que nos machuca, que nos ofende. E nós achamos que o que precisamos é ser livres do que está por fora, porque aí eu vou poder ser de verdade feliz na minha liberdade, porque não tem nada ao redor que me oprime. Ok, qualquer opressão externa realmente é muito ruim, mas a pior delas é a que está dentro de mim. Tem muito debate e discussão a respeito de livre-arbítrio. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não acho que nós temos livre-arbítrio. Não acho. Mas eu posso fazer o que eu quero. Esse é o problema. O que você não consegue é mudar o que você quer. Então você é escravo de você mesmo. O que chamamos de liberdade é eu poder fazer o que eu quero, mas eu nunca questiono por que eu quero o que eu quero. Por que você quer o que você quer? Tudo bem, a gente pode fazer uma lei que dá um tapa no seu chefe quando ele te xingou, não seja crime. Podemos inventar essa lei. Vem da onde dentro de você? Quem é que te livra da vontade? Quem é que te livra do seu desejo? Será que liberdade é poder fazer o que eu quero? Ou liberdade é poder mudar o que eu quero? Mas isso eu não consigo. Porque eu quero o que eu quero, porque o que eu quero é o que eu sou. Eu sou um desejo com duas pernas. E eu vou sempre lutar pela minha vontade e pelo meu desejo. E tudo que se opõe à minha vontade e o meu desejo é opressor. Ok, muitas vezes a opressão externa é mesmo maléfica e a gente está correto e estamos só sofrendo as flechadas que vêm de fora. Mas o que Cristo veio fazer é nos libertar do nosso pecado. Essa é a grande libertação. O interessante é que as portas dos templos se enchem de pessoas
que vêm pedir para Deus libertá-las do que está ao redor. Aliás, estamos em dezembro. A maioria das pessoas estão fazendo uma lista de pedidos para o ano novo, porque já está vencendo a lista do ano passado, já chegou dezembro. E se por acaso a pessoa deu pouco dinheiro ou fez poucas orações, Deus não cumpriu alguns, ela passou alguns meses em branco, então ela vai fazer uma renegociação de ofertas e sacrifícios para o ano que vem, e pega os pedidos que sobraram e não foram cumpridos por culpa dela, e joga na lista do ano que vem. E aí se eu orar mais, se eu der mais dinheiro, se eu fizer mais sacrifícios, eu consigo o que eu quero. E geralmente as pessoas se aproximam da fé porque lhes foi prometido que aquilo que ela quer, Deus vai cumprir. E liberdade é Deus te dar o direito de viver o que você quer, sem questionar se o que você quer é bom ou ruim. Porque afinal de contas, o que você quer é você. E você está certo. Nós somos escravos do nosso desejo. A pergunta não é se eu posso fazer o que eu quero. A pergunta é por que eu quero o que eu quero? E por que as coisas que eu quero muitas vezes prejudicam a quem está ao meu redor? Jesus vai salvar o povo do seu pecado. Dentro de uma sala com 5 pessoas, para elas se acomodarem, vai ter que ter alguma lei para dizer quem pode mais e quem pode menos. Mas se todas elas morrerem para si próprias, de dentro para fora, elas serão servas umas das outras. Nós podemos discutir se a lei A ou a lei B é melhor para regulamentar as 5. Mas tem uma coisa que é indiscutível. Se o evangelho do reino tomar as 5, tendo Herodes ou não tendo Herodes, tendo romanos ou tendo assírios, tendo persas ou tendo medos ou gregos, aqui dentro eu sou livre. Porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pena que nós não acreditamos nesse verso. É uma pena. Se o Filho de Deus te libertar, de verdade, você vai ser livre. Porque livre de verdade é quem é livre dentro, não quem é livre fora. Porque Ele veio para nos livrar de nós mesmos. O livro de Atos, no capítulo 16, conta que o apóstolo Paulo e Silas também estavam na cidade de Filipos. E eles libertaram uma mulher que tinha um espírito de adivinhação dentro. Ela era escrava de homens que ganhavam dinheiro com a sua adivinhação, fora. No momento em que ela foi liberta por dentro, ela deixou de dar lucro para os seus senhores, fora. Mas dentro, ela foi livre. Interessante, né? Aí pegaram Paulo e Silas e prenderam. Colocaram numa cadeia, as cadeias por fora. Porque por dentro, eles estavam livres. O texto diz que durante a madrugada eles cantavam e oravam, e louvavam a Deus no meio da prisão. Dentro, eles estavam livres. Por fora, eles estavam presos. Aí veio um grande terremoto e abriu as cadeias. E o cara que guardava os presos lá, o carcereiro, ele tinha como que uma obrigação de vida, ele é como que um fiel depositário daquelas pessoas que estavam ali. Se alguém fugisse, ele pagava com a sua própria vida. Por isso ele quis se matar. E quando ele tentou se matar, Paulo falou, não se mata não, pô. Ele falou, se vocês fugirem eu morro, mas ninguém fugiu. Nós estamos aqui. Mas agora vocês estão livres. Não, nós sempre fomos. Eu sempre fui livre. Não estou falando de fora, estou falando dentro. Eu sempre fui livre. O que espantou aquele carcereiro não foi o terremoto, é engraçado, né? O que espantou esse cara foi o fato de que as portas estavam abertas e os dois não fugiram. Me parece que o caráter de Paulo e Silas espantou muito mais do que as portas abertas. O terremoto e o cataclisma espiritual chamou menos atenção do que a honestidade de Paulo e Silas. Porque a gente quer demonstrar para as pessoas ao redor que nós vencemos na vida e fora nós fomos libertos, mas por dentro somos escravos da ganância, da corrupção e da desonestidade. Por isso que o Filho de Deus nasceu e é Natal, para nos livrar de nós mesmos.
Se Deus me livrar de mim mesmo, minha família vai ser mais feliz. Se eu for menos o velho Zé e cada dia mais um Zé renascido das cinzas, meus filhos, minha esposa serão mais felizes. Minha luta é contra mim mesmo. Obviamente que nós vivemos num mundo em que tem muita opressão externa, é verdade. E que nós nos machucamos muito com a injustiça que está ao nosso derredor, é verdade. Algumas delas nós vamos conseguir na sociedade contribuir para a mudança e outras não. É verdade também. E é verdade que sempre que alguém for justo e bom, a situação para todo mundo vai ser melhor. É verdade. Mas também é verdade que o tempo vai passar e o amor de quase todos vai esfriar e vai ter nação contra nação e reino contra reino. Isso também é verdade, irmão. Mas seja uma coisa ou outra, o Emanuel, o Deus conosco, já nos livrou de nós mesmos. Ele está nos livrando do nosso pecado. Ele está nos livrando do que nos controla de verdade. Dos nossos desejos que nos escravizam. Eu não sei se eu preciso de liberdade para fazer o que eu quero, ou eu preciso ser liberto do que eu quero para viver o que Deus quer. Eu acho que é a segunda opção. O fato de eu ler na palavra que o Filho de Deus nasceria, o Emanuel, para me libertar de dentro para fora. De dentro para fora eu posso ser um agente para tentar mudar o que está fora. Posso. Mas eu não me iludo, porque se não acontecer, eu estou livre por dentro. A nossa mesa nesse Natal, se não fosse por isso, ela seria uma mesa bem dividida. Ia ter gente que não ia sentar junto parentes, porque pensam em soluções diferentes para a nossa libertação. Mas porque nós dois temos o Evangelho, nós sabemos que a verdadeira libertação é de nós mesmos. O nosso Natal seria terrível, porque nós teríamos primos, parentes, irmãos, até marido e mulher divididos. Porque cada um tem a sua ideologia que traria a solução ao mundo. Mas como os dois são cheios do reino, a mesa virou a mesa da comunhão. A gente sabe que a verdadeira liberdade é a que está aqui. Porque se o Filho do Homem me libertar, é assim que eu sou livre de verdade. A liberdade é conhecer o Filho de Deus. Liberdade é compreender que eu não preciso mais ser quem eu sou. Tem uma luta, porque todo dia eu tenho que mortificar o meu desejo e a minha carne, para que possa nascer um novo homem. Antigamente, quando você falava que alguém virou protestante, alguém virou crente, é porque essa pessoa estava lutando contra si mesmo, contra a sua vontade, contra o seu vício e contra os seus desejos. Mudou isso, né? Agora, quando a pessoa se converte, Deus vai fazer a sua vontade e os seus desejos. A moda mudou, mas o Evangelho ainda é o mesmo. Porque Jesus trouxe para a mesa Simão o Zelote e Mateus o publicano. Os zelotes queriam matar os publicanos. E os publicanos tinham vantagem para cobrar impostos do povo, inclusive dos zelotes. Quem está certo e quem está errado, Zé? Só tem gente errada. Jesus veio para o publicano e para o zelote. A igreja se expandia. Ano que vem vamos estudar Atos dos Apóstolos. E tinha um cara que perseguia a igreja e matava cristãos, chamava-se Saulo. E no capítulo 9, indo para Damasco, uma luz aparece para Saulo, e ele cai do seu cavalo, e Jesus fala com ele. O que Jesus fala com ele? Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue, estica a cabeça que eu vou arrancar o teu pescoço agora. A mesa de Jesus me ofende, porque o Saulo que perseguiu e matou meu pai e a minha mãe, que eram cristãos, agora é o cara que prega o Evangelho e eu ouço da boca dele. Porque Jesus veio para mim e Jesus veio para ele. Que droga. Que porcaria. Deus não podia amar todo mundo. Ele devia amar só a mim, porque eu sou certo. E o resto é tudo errado.
O Evangelho é muito simples, irmãos, mas ele é muito difícil. Ele desafia a nossa justiça própria. E ele desafia o nosso senso de justiça. Não é fácil. E vou dizer a você que tem situações que eu não sei nem como resolver. Coloco na mão de Deus. O Espírito Santo tem misericórdia e nos ajuda a entender. Mas o Emanuel está conosco. É tempo de recomeçar. É tempo de arrependimento e de perdão. É tempo de ter uma vida dentro, independente do que aconteça fora. É tempo de ter a liberdade dentro, de verdade, independente das prisões externas. É tempo de viver uma vida livre diante dos homens, que possa até demonstrar a eles o que é o reino, e quem sabe muita coisa muda. Mas é tempo de entender que é o Filho do Homem que me liberta do meu pecado. E se pelo menos Ele me livrar do meu a cada dia, e você se livrar do seu, o nosso convívio já vai ser muito melhor, independente do que aconteça fora. E ainda que nós sejamos perseguidos e lançados numa prisão, e até venha um terremoto para nos libertar, eu ia até ficar lá dentro, falando, tá bom aqui não chove, tá legal. Eu queria mostrar para você, carcereiro, o que é liberdade. E espantado ele perguntou, eu queria ter o Deus de vocês. O que eu faço para ter a liberdade que vocês têm? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Porque se o Filho do Homem nos libertar, aí de verdade nós seremos livres. Deus nos livre de nós mesmos. E que nós sejamos felizes cada dia mais. Mas que os carcereiros desse mundo que tentam nos aprisionar, enxerguem a liberdade que está dentro de nós. Porque se tem uma chance deles conhecerem Cristo, não é eu oferecer para Ele a mesma prisão que Ele me ofereceu. É oferecer para Ele a liberdade que Ele não tem.